né? Os governos vão investir em saneamento básico. Para o saneamento básico, grande parte das doenças vem por águas contaminadas. Vão investir na redução da emissão de partículas, né? Cerca de 6 milhões de mortes no mundo. Isso ajuda muito. Vão investir em trabalhar com as escolas também a higiene, o escovar o dente, todos esses processos. Quer dizer, você, na realidade, faz uma política integrada de construção de uma sociedade saudável e não de uma indústria da doença, né? A saúde pública é muito mais do que o hospital, o médico e a farmácia, certo? É o sistema de vida saudável. São os controles, por exemplo, sobre os alimentos, né? Nós temos a obesidade infantil, que está se tornando um drama planetário, né? Vai explicar para a Coca-Cola e para os outros que essa injeção de açúcar para a criança, né? Eu lembro de no 60 Minutes, uma entrevista com um dos chefes dessas grandes empresas aí que empurram essas comidas, né? Dizendo como é que vocês empurram isso não é saudável para as crianças. A resposta do cara da empresa, Relações Públicas, né, diz: nós não estamos empurrando nada, nós estamos deixando que as crianças aprendam a fazer uma decisão responsável, né? O cara está vendo a Coca-Cola lá, está vendo os refrigerantes, e por aí vai. Então, eu estou trazendo essa ideia básica, que há certas coisas que é muito melhor deixar na mão do setor privado e outras coisas na mão. Não se trata do Estado, não se trata do tamanho do Estado, se trata de quem faz o quê. Vejam que aqui está eu transcrevi o editorial do Financial Times. É o Financial Times, tá? Não é alguém que escreveu no Financial Times, é editorial. Tá? Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia, portanto, no Estado mínimo. Tem que ter a dimensão pública. Tá? Eles devem ver os serviços públicos como investimentos. Certo? Portanto, não é gasto, é investimento. Aqui se fez o teto de gasto, mas não se fez o teto de taxas de juros. Né? Isso é absurdo. Tá? Na realidade, a tentativa de ferrar o SUS é muito simples. É tentar forçar mais gente para dentro dos planos de saúde. Tá? Agora, os planos de saúde são excelentes negócios, estão numa fase de internacionalização muito forte, grandes grupos internacionais se abocanhando do sistema da saúde no Brasil, como estão fazendo com as universidades, com as escolas. Né? É fazer negócio. Agora, não é gasto. O Estado promover saúde, educação, segurança, isso aqui é investimento nas pessoas. É essencial para o futuro. Agora, é essencial, em particular, evidentemente, com essa pandemia. O SUS eles estão recuando relativamente a essa tentativa de ferrar o SUS, porque simplesmente o sistema privado não tem resposta para essa coisa. Eles têm resposta, o sistema privado funciona numa saúde de elite para a gente que tem muita grana. É tão simples assim. Agora, você assegurar que a população seja saudável, você tem que realmente assegurar um sistema público, gratuito, universal. Né? Eu vivi em muitos países, eu vivi na Europa, trabalhei na China, trabalhei 7 anos na África, enfrentando desgraças de saúde, eu vi gente morrer de cólera como moscas. Né? Enfim. E aí é um problema de pobreza. Agora, no Brasil, você não tem problema econômico de pobreza. Se vocês pegam o PIB do Brasil, 7,3 trilhões de reais. Tá? É o que a gente produz de bens e serviços por ano. 7,3 trilhões. Vocês dividem pela população do país, 212 milhões de habitantes, sabe o que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas, que a gente produz hoje. Não há nenhuma razão econômica para ter pobreza. É a forma de organização política, de organização social. Deixa eu trazer para vocês que
a Forbes, né, que é uma instituição americana que trabalha, faz as estatísticas dos bilionários, né, eles pegaram 42 bilionários brasileiros, bilionários em dólares, tá? Caras que têm mais de $1 bilhão, 42 pessoas. De 18 de março a 12 de julho, praticamente em 4 meses, essas 42 pessoas, no seu patrimônio, tiveram seu patrimônio pessoal aumentado em 4 meses em 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais são 6 anos de Bolsa Família. Para 42 pessoas, em 4 meses, com a economia paralisada, inclusive caindo. E, além do mais, não pagam imposto. Eu, professor Ladislau, pago 27,5% sobre o meu salário. Lucros e dividendos distribuídos desde 95, com Fernando Henrique Cardoso, são isentos de imposto. Gente, isso aqui não é falta de dinheiro, não é falta de recursos. É falta de organização política e social. De 2014 para cá, a economia está paralisada. 2014 para 2019, a média é um decréscimo de 0,4% ao ano. E a lógica não é complicada. Você, através do endividamento, em particular, as pessoas estão muito endividadas. Não sei quantos de vocês estão endividados, e na família, coisa do gênero. O Brasil é um país da agiotagem. Se eu pego aqui os dados do custo do cartão, do rotativo do cartão, no Brasil está 256%. No Canadá é 11% ao ano. Não existe juro ao mês, é juro ao ano. Juro é apresentado ao mês para esconder o juro composto. Então, na realidade, o que você fez? Você ferrou a capacidade de compra da população, e isso faz com que as empresas não tenham para quem vender. Eu vi uma coisa interessante no estado de São Paulo, um empresário dizendo: realmente está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? A empresa produtiva não precisa de confiança, narrativa, ideologia. Precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender e crédito barato para poder investir. No Brasil não tem nenhuma coisa nem outra. Eu estou trazendo essas diversas dimensões porque o problema da saúde é um problema central, mas que é do conjunto. Inclusive, porque o dinheiro no Brasil está no andar de cima, está no governo federal. Estão ali se comendo uns aos outros, arrancando quem consegue arrancar mais, inclusive esses 42 bilionários. O dinheiro não está chegando no município. E o SUS tem que funcionar no município. Porque, vejam bem, produzir automóvel, coisa do gênero, tudo bem, é outra coisa. Construir estradas, enfim, políticas tecnológicas de longo prazo. Agora, saúde, educação, segurança, esse tipo de coisa, cultura, essas coisas têm que chegar a cada pessoa, a cada criança, a cada família. Você não vai saber em Brasília como estão os problemas diferenciados em 5.570 municípios. Nós fizemos uma pesquisa, deu um relatório legal, que vocês podem pegar. Está no meu blog também, tá? Chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. São 89 propostas práticas para fazer funcionar o município. Sabe o que é? Aí você vê que a saúde não basta só saúde, você tem que assegurar uma renda básica para as pessoas. Você tem que assegurar a escola, você tem que assegurar a inclusão produtiva das pessoas. Na realidade, eu recomendo muito esse livrinho que eu mostrei para vocês, aí, o Pão Nosso de Cada Dia. Eu chamei, Pedro, de Pão Nosso de Cada Dia porque eu trabalho numa universidade católica, né? Então, eu fiz um livro de economia, chamei Pão Nosso de Cada Dia, dei um exemplar para o cardeal, ele adorou o título. Seria a hóstia, a hóstia de cada dia do... Professor, na sua leitura, com a sua visão global, com a tua experiência de já ter vivido em outros continentes e ter... na nossa hoje a realidade que nós estamos vivendo sobre essa questão da vacina, né, em respeito à pandemia,
no seu olhar, como já vivemos a guerra das vacinas com Oswaldo Cruz, e a história se repete hoje, na atualidade? Como o senhor enxerga essa conjuntura hoje? Olha, a vacina é conhecimento. Tá? Conhecimento se constrói de maneira colaborativa. Se você pega, por exemplo, as pesquisas sobre o genoma humano no mundo, são centenas de laboratórios que estão online colaborando uns com os outros. Certo? Ou seja, isso é construção de conhecimento em rede. A tentativa de um laboratório descobrir a vacina, né, e tá sozinho aqui, e aí vai patentear e vai vender a preço de ouro, né, porque as pessoas vão ter que comprar essa coisa, isso não faz muito sentido. Toda área que envolve pesquisa e conhecimento, o conhecimento é diferente de você produzir um automóvel, produzir um novo... Enfim, os bens físicos, né? Os bens físicos têm, você patenteia, competição, etc. Conhecimento, não. O conhecimento se avança em processos colaborativos. Peguem livros como o Economics, peguem trabalhos do Lawrence Lessig, peguem trabalhos do Nobel de Economia, né, do Stiglitz, do Joseph Stiglitz, né? Todos eles dizendo que esse sistema de patentes só atrapalham. Porque as coisas funcionam quando cada laboratório descobre uma coisa, ele comunica aos outros e diz, olha, esse aqui é um caminho interessante, talvez se consiga alguma coisa, porque vocês não tentam também. Ou seja, em vez de cada um trancado no seu lugar, muita gente reinventando a roda, coisa que outro laboratório já desenvolveu, você, no processo colaborativo, é que você consegue avançar de maneira muito mais rápida, né? A China está abrindo esse processo, evidentemente, agora está inclusive transformado em tipo de bandeira política. Olha, eu sou o primeiro, eu sou melhor que os outros, né? Isso é uma palhaçada, tem gente morrendo. No momento que tem gente morrendo, com essa crise, né? Com esse sofrimento, não são as pessoas que morrem, passar por essa doença não é fácil, certo? Mas você tem que ter uma visão humanista. Né? Eu acabei de ler agora a encíclica do Papa, que saiu agora, essa semana, né? O Fratelli Tutti, na semana passada. Somos todos irmãos. É um documento muito interessante. Coloquei no meu blog, tá? Vocês põem Fratelli Tutti na janela de busca, tá lá. Na realidade, a gente tem que caminhar para sistemas públicos e colaborativos de pesquisa, porque isso rende, né? Inclusive, as grandes empresas farmacêuticas, o que elas fazem, se alguma pequena empresa desenvolve uma coisa interessante, eles chegam lá, compram a empresa, patenteia e vai vender isso a preço de ouro, né, os processos. Nós temos que avançar para outra forma de organização social. Esse meu último livro, esse que eu mostrei aqui, A Era do Capital Improdutivo, é sobre isso. Tá? Gente, eu estou recomendando leituras, professor recomenda leituras, vocês não se assustem, tá? Porque eu não vou resolver aqui em pouco mais de meia hora os grandes problemas, mas passar ferramentas de trabalho para vocês. Né? Tem muita gente trabalhando com uma outra visão de organização econômica e social. Eu, quando volto a dizer, nesses R$11.000 por mês por família de 4 pessoas, nosso problema não é econômico. Nosso problema é da zona política e social em termos de organização. Nós temos que ter sistemas muito mais descentralizados, não perseguir as ONGs, os movimentos sociais, pelo contrário, ajudá-los a se desenvolver. Essas ONGs têm enraizamento nas comunidades. Né? É cada município que sabe onde está o bairro mais ameaçado, qual é o córrego que está contaminado. É assim que funciona. Certo? E é assim que funciona na Alemanha, funciona na Suécia. Na Suécia, 72% dos recursos públicos são repassados diretamente para os municípios. No Brasil, é 15%.
A China é mais descentralizada que a Suécia. A China tem um governo central pequeno, politicamente forte, mas muito pequeno. Tudo é administrado pelas cidades, com seu entorno rural. Professor, as pessoas, no nível local, conhecem os seus problemas. professor, posso perguntar eu tenho uma dúvida? Sem dúvida. Isso que o senhor falou sobre que se a gente dividisse, daria 11 mil para cada família, né, de 4 pessoas. Eu não entendo muito de economia, né? E isso me parece muito bom. Mas isso teria algum impacto no consumo? Teria produto para tanto consumo? Porque aí, hoje em dia, uma parcela da população que não consome, ela passaria a consumir. O Brasil aguentaria isso? Eu não entendo, mas parece muito bom a ideia, mas eu não sei quais os impactos que isso geraria. Perfeito, Gustavo. É para deixar bem claro. Eu não estou falando dos 11 mil reais que as pessoas têm por mês, mas esse é o que a gente produz de bens e serviços. Estão disponíveis. Você sabe qual é o problema? Sim. As empresas no Brasil estão trabalhando a 70% da sua capacidade. Por que eles não aumentam mais? Por que tem esse desemprego? É o que diz aquele empresário. Para que eu vou contratar gente se eu não tenho para quem vender? O problema é que você empobreceu a população em nome de preservar o fisco, o déficit, etc., que é uma farsa. O que eles venderam, na realidade, é para entupir de dinheiro esses 42. Agora, pensa um pouco, quando você passa mais dinheiro para as famílias, lembra do Bolsa Família, Luz para Todos, aumento do salário mínimo, todas essas coisas, o que aconteceu? Reduziu o desemprego. Por quê? Porque as empresas tinham que ir para quem vender. Gera inflação? Não. Não gera inflação porque as empresas estão com estoques abarrotados, né? Porque eles estão trabalhando justamente a 70% da sua capacidade, porque não tem para quem vender. Então, quando você transfere mais dinheiro para as famílias vão poder escoar esse equivalente de 11 mil reais de bens e serviços produzidos, tá? Que estão parados nas empresas, gente subutilizada, gente desempregada, coisa do gênero. Quando você dinamiza o consumo das famílias, isso dinamiza a capacidade empresarial. Agora, o consumo das famílias, 40%, porque as famílias, o andar de baixo da sociedade, eles não mandam dinheiro para paraíso fiscal, aplicação financeira, coisa do gênero. O pessoal, eles consomem. 40% é imposto sobre consumo, já volta para o Estado. E como você dinamizou a atividade empresarial, você tem também os impostos sobre o processo produtivo. É mais receita para o Estado. E a roda gira, né? Com esse superávit que se forma no governo, esse superávit existiu no Brasil entre 2003 e 2013. Né? Com esse superávit, o Estado pode, de um lado, financiar as políticas sociais, saúde, educação, segurança, essas coisas, né? Que é o salário indireto, né? O consumo coletivo, que é para o bem-estar das famílias, e, por outro lado, ele financia as infraestruturas, né? Estradas, etc., que melhoram a produtividade das empresas. E a roda gira. Isso não tem mistério, funciona assim na China, funciona assim na Nicarágua não, na Dinamarca, enfim, diversos países. Então, a renda básica é algo que daria muito bem certo na prática, né? Porque você vai rodar a máquina do Estado, então você vai passar a produzir mais, vai passar a consumir mais, né? E aí continua no ciclo, né? Então, é muito bem viável, hoje em dia, a renda básica universal, né? Perfeitamente. Olha, não há nenhum problema do lado econômico, de financiamento disso, tá? Porque você reforça a atividade econômica e você gera os recursos correspondentes. Nós estamos com uma máquina produtiva subutilizada. Tá? Nós somos um país de 212 milhões de habitantes e apenas 33 milhões de empregos formais privados. Nós temos 40 milhões de pessoas trabalhando no setor informal, se virando. 60 milhões de pessoas no SPC. São 40 milhões de pessoas no setor. Se você pega, tá? População 212 milhões de habitantes, em idade de trabalho 150 milhões, empregos efetivos formais no setor privado apenas 33 milhões, né? Cerca de 40 milhões no setor informal, a gente que se vira. Em média, eles têm uma renda que é a metade do pessoal
com emprego formal, né? Se você acrescenta o emprego público, que são 11 milhões, então nós temos 44 milhões de pessoas razoavelmente empregadas. Tá? Agora, nós temos uma imensa subutilização da força de trabalho. As empresas estão trabalhando a 70% da capacidade. Se você pega a terra, o Brasil tem 225 milhões de hectares de boa terra agrícola, com água. Sabe quanto estamos utilizando? 63 bilhões. Isso é o último censo. Você pega IBGE, tá? Estão ali os dados, tá? do censo de 2017, censo agropecuário de 2017. Sabe quanto tempo de terra subutilizada? 160 milhões de hectares. Sabe o que é 160 milhões de hectares? Dá 5 vezes o território da Itália. E tem gente no MST porque estão batalhando por terra. Eu vou para a Imperatriz, tem um monte de gente desempregada, né? E eu tenho monte de terra parada em volta da cidade. Dá para fazer um cinturão verde, né? Um cinturão hortifruti granjeiro, isso gera emprego para as pessoas, gera mais produto. Tal como está, os caras que são donos da terra não deixam produzir, não usa nem sai de cima, certo? E eu vou nos supermercados, que eu vou e verifico, né? 80% do que está nas gôndolas é trazido de caminhão de São Paulo. Negócio completamente idiota. Está me entendendo? Eu estou trazendo que o papo aqui é SUS, mas estou trazendo, na realidade, que a saúde, a educação, todos os processos, processo produtivo, a redução do desemprego, o uso produtivo da terra, tudo isso aí faz parte de um ordenamento, de um sistema que funcione. Eu andava na China, né? Eu fiz vários trabalhos lá, eu ficava impressionado. A estradinha estreita de asfalto, sabe? Mas até 50 centímetros de asfalto está plantado, né? Porque lá tem pouca terra, eles usam tudo que tem, né? Agora, nessa discussão, Pedro e Joaquim, para mim, o muito interessante é o seguinte: não é questão de tamanho do Estado, isso é uma farsa, né? O problema é ver o que o Estado faz melhor. Se o Estado não exerce seu papel de coordenação e ele não faz os investimentos na educação, investimento na saúde, investimento na segurança, coisa do gênero, o país não funciona. Se você repassa isso para grupos privados, o grupo privado é muito simples. Ele não se orienta pela necessidade das pessoas, ele não se orienta pela capacidade de compra. Eles estão interessados no professor Ladislau, certo? Para ter plano de saúde, porque o professor Ladislau pode pagar. O pessoal do andar de baixo, eles não estão interessados. Eles não vão fazer saúde popular e coisa do gênero, certo? Eu vou, por exemplo, no quadro da PUC, eu estou ali na Sul-América de Saúde, né? Certo? Eu vou nessas clínicas, tem um monte de secretárias bonitinhas, tudo no negócio, é bonitinho, certo? Agora, na hora que tem dificuldades mesmo e tem que enfrentar uma pandemia, aí o pessoal chama o SUS, né? Porque aí não basta ter as recepcionistas, né? Tem que ter realmente capacidade de gente que vai para o bairro, os programas de saúde da família, todos os processos, né? Isso é que funciona. Agora, tudo isso no Brasil está ligado a essa dramática desigualdade. Essa desigualdade que faz que você tenha uma saúde privada para rico e uma saúde popular, que é o SUS. O que faz o governo a partir de 2014, quando eles paralisam o governo da Dilma? O golpe se dá já desde 2014, né? 2016 se acaba, né? Mas, na realidade, eles interrompem o processo distributivo que tinha funcionado, e funcionou bem, certo? E de lá para cá eles mamam de maneira absolutamente escandalosa. Vocês podem pegar no meu blog, tem uma nota técnica sobre isso. Gente, qualquer cristão entende, tá? Não precisa ser economista. Tá? Se trata da nossa grana. Tá? É um texto que chama Contas Públicas. Um texto curto, 5 páginas, não precisa ser economista, vocês vão entender. Tá? Ladislau, a que você atribui essa sanha ultraliberal, e não só no Brasil, mas na América Latina? A gente começa a ver um respiro
com as populações se revolvendo, os valores sendo revolvidos, como o exemplo do Chile agora, que consegue redesenhar a sua Constituição, quer dizer, consegue dar fim a um ciclo histórico que veio lá desde da expulsão do Allende. A que você atribui essa sanha do capital pelo capital, do homem que 42 famílias que detêm o dinheiro de milhões de brasileiros? Você acredita, é possível a gente redesenhar esse país, redesenhar esse sistema distributivo da riqueza que é produzida no país? Olha, Pedro, nós estamos enfrentando o que a gente chama uma convergência de crises. Tá? Estou atualizando essas discussões que estão se dando no mundo todo. Tá? O mundo está com as economias paradas. Por que está fora de estar ferrado com a pandemia? Mas, basicamente, nós temos um problema ambiental. Nós estamos destruindo, contaminando água em todo o planeta. Nós temos um aquecimento global que é dramático em termos de impacto. Gente, nós estamos ferrando o planeta, estamos ferrando as novas gerações. Tá? E não é coisa de quem gosta de meio ambiente, gosta de passarinho, de baleia, coisa do gênero. Tá? Se trata da nossa sobrevivência. Só de terra, pela contaminação com excesso de química, né, e mau manejo, e monocultura, nós estamos perdendo no mundo cerca de 70 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano. Tá? Isso dá vários países. Tá? Nós estamos liquidando os insetos, né? De tanta química, os agrotóxicos, etc. Isso aqui é uma tragédia. Eu vi um videozinho muito divertido de crianças na China, crianças magrinhas, né, pequenas, novinhas, né, penduradas nos galhos da cerejeira e com algodãozinho indo de flor em flor, porque eles mataram as abelhas de tanta química, né? E agora estão polinizando a mão. Manualmente. Quer dizer, nós estamos mandando gente para a Lua e sonda para Marte, não sei o quê e tal. Mas que sonda para Marte, gente? Nós temos 820 milhões de pessoas passando fome. Morreu 1 milhão de pessoas com Covid. Você sabe, eu acho trágico. Agora, no ano passado, morreram de fome 3,1 milhão de crianças de menos de 5 anos de fome. 3,1 milhão em um ano. Tá? Para você remediar isso, você não precisa paralisar a economia, não precisa trancar as pessoas em casa, não precisa inventar vacina, não precisa descobrir medicamento, nem nada. Tem um pouco de vergonha na cara. O mundo produz 1,5 kg de alimento por dia por pessoa. Ter fome no mundo é um absurdo de forma de organização. Tudo está ligado a essa apropriação dos recursos pelos grandes grupos, porque antigamente o capitalismo explorava o trabalhador na empresa, pagava maus salários. Mas para você explorar o trabalhador pelo salário, pelo menos você tem que dar um emprego para ele. Né? Uhum. No Brasil, são só 33 milhões de empregos formais, né, privados. Né? Está entendendo? O sistema mudou. Né? Nós estamos com outro capitalismo. A gente chama isso internacionalmente de financiarização. Né? É uma apropriação através do endividamento, através da dívida pública também, e através dos dividendos que pagam as empresas. Então, você força as empresas a pagar muitos dividendos para acionistas. Então, enriquecem os acionistas e a capacidade de reinvestimento da própria empresa é muito dificultada. Né? Então, você deslocou o sistema. Eu uso o exemplo da Samarco, porque é fácil para entender as coisas. Né? A Samarco é muito rica, né? Porque ela está exportando para a China um minério que não precisou produzir. Né? Então, se entupindo de dinheiro. Né? Por que não consertaram a barragem? Fazia 2 anos que eles sabiam que estava vazando. Certo? Por quê? Porque tem que mandar mais dinheiro para os acionistas. E os acionistas, quem são? Os internacionais da Billiton, certo? E
e os nacionais da Vale do Rio Doce e do Bradesco, que nunca aparece na imagem, aliás, né? Sabe o que é isso? Em vez de você reinvestir na empresa, consertar o dique, as barragens, etc., fazer uma política de longo prazo, certo? Você tá extraindo. E por que os administradores da Samarco, o Conselho de Administração, decide fazer isso? Né? Mandar o dinheiro para os acionistas em vez de investir na barragem? É porque o bônus e a remuneração do Conselho de Administração da empresa hoje é proporcional a quantos dividendos eles pagam para os acionistas, para os diversos grupos financeiros. O sistema se desloca. É por isso que, por exemplo, os planos de saúde são tão absurdos, porque eles querem extrair do professor Ladislau o que podem, agora a saúde do professor Ladislau pouco importa. Né? E, no fundo, acabam trabalhando com os 10 anos, 20 anos que você recolheu e não se utilizou desse sistema. Quando você sai do sistema, esse dinheiro virou lucro na mão de alguns acionistas. Né? E eles vão dizer, professor, que pena, o senhor está saindo agora, o senhor contribuiu tantos anos, né? Agora que o senhor ia precisar. Né? Sim. Gente, isso aqui é um negócio simplesmente sem vergonha, tá? Não tem processo. Você sabe como é que eu trabalho? Em vez de grandes discursos ideológicos, eu vejo o que funciona como. Eu analiso como funciona a saúde no Canadá, como funciona na Alemanha, como funciona na China. Se eu quero propostas para a educação, eu vejo como funciona na Finlândia. É público, gratuito, universal. O professor na Finlândia, professor de escola primária, ganha no mesmo nível que advogado e engenheiro, porque é essencial, que isso que desenvolve o futuro dos países. O futuro está no conhecimento, na tecnologia. Enfim, é olhar o que funciona, como e onde. Certo? E aí você busca aplicar essas coisas. Agora, a saúde, gente, isso aí é matemático, tá? É público, gratuito, universal. Isso que funciona. Né? Porque quanto mais você investe nesse sistema público, menos você vai ter gastos com doenças. Né? Porque você privilegia todo o sistema preventivo, né? Que não interessa ao sistema privado, e aí a coisa funciona. Você tem saúde e você tem economias. Né? A Giane, que está nos acompanhando, professor, está dizendo aqui o seguinte: a saúde privada vende a imagem de proteção, mas para procedimentos complexos, empurra os seus beneficiários para os serviços públicos. Olha, isso é escandaloso. Né? Sabe o que é? Você fazer negociata à base de saúde, gente, isso não funciona. Né? Isso não funciona. Agora, dizer que a empresa privada é mais eficiente, gente, a empresa privada é mais eficiente para eles. Não espere que seja mais eficiente para o público. Né? Então, para uma empresa produzir bicicleta, empresa privada, tudo bem. Ela vai ter que produzir uma boa bicicleta, porque o cara só vai comprar, né, e só vai abrir mercado se produzir uma boa bicicleta e a custos razoáveis. Isso funciona. Eu não estou dizendo que o mercado não funciona. Agora, o mercado está doido para entrar nas áreas onde elas podem ter um tipo de monopólio sobre os sistemas. Estão doidos para controlar a água, a privatização da água, privatização da energia, né? Privatizar todos os bancos, né? Privatizar a saúde, privatizar a educação. Sabe o que é? Porque você tem que mandar teu moleque para a escola, mas você vai pagar, vai ralar, mas pagar. Certo? Você não vai deixar... Eu lembro que a gente teve em família, né? Fomos lá, o médico em particular disse, olha, isso aqui vai precisar de cirurgia. O que você diz? Ele sabe, você não sabe. Não é como escolher a bicicleta, compra ou não compra. Certo? Você segue a recomendação. Né? Você está pagando plano de saúde. Aí o cara falou assim, olha, sabe que olha, eu recomendo o fulano de tal, que é um excelente cirurgião, tá? Só que ele cobra fora do plano. Viu? O que você faz? Raspa a gaveta e paga. Né? Paga. Gente, negócio assim não funciona. É tão simples assim. Tá? Não é questão de ideologia, de gritinhos, de coisa que o pessoal grita, pátria, enfim. Agora é pátria amada, estão ferrando o país, estão chamando isso de pátria amada. Né? Gente, eu queria reforçar que no meu blog é uma ferramenta, tá? Muita gente está utilizando
no Brasil e no exterior. Nós somos uma rede de professores, a gente disponibiliza toda a produção científica online gratuitamente. Tá? Isso, se a pessoa pega meu livro gratuito, usa com os alunos, porque é muito simples, né? Em vez de... Os alunos vão... Por exemplo, o pessoal em Angola, né? Na universidade em Luanda, usam textos meus. Eu não vou esperar que o cara encontre os textos meus numa livraria de Luanda, cara. Agora, eu peguei o pessoal de Timor-Leste aí, que mandou uma mensagem, e eles leram um livro meu, Tecnologias do Conhecimento, né? Disseram, olha, a gente gostou do livro, a gente queria usar para formar professores. Pode? Eu respondi para eles, enfim, em minutos, né? À vontade, estou muito honrado. Estão entendendo? Na realidade, todo sistema, nós aqui estamos nas universidades, estamos ensinando. Ou seja, qual é o nosso papel? É generalizar conhecimento. Não é ter uma ideia e aí eu vou dizer, não, eu tenho essa ideia, eu vou patentear, vou sair da universidade, fazer uma empresa, esperar que alguém compre a minha empresa. Na China, eles têm o CORE, chama China Open Resource for Education, CORE. Um cara tem uma ideia numa universidade, desenvolveu uma tecnologia, ele recebe um bônus da universidade, mas essa ideia é repassada instantaneamente para todas as universidades, todos os centros de pesquisa. Na China, todo mundo trabalha na ponta. Ninguém está reinventando a roda. O MIT, dos principais centros de pesquisa no mundo, o MIT norte-americano, tem a mesma coisa, chama OCW, Open Courseware. Toda a produção científica online gratuitamente. Isso está se generalizando. Esse negócio que você estava levantando, Pedro, na realidade, eu trabalho com essa convergência, né? A crise ambiental, a crise da desigualdade, o caos financeiro, né? Pelo descontrole do dinheiro hoje, né? E o coronavírus e a desagregação política. Né? Uhum. Você sabe por que o pessoal manifesta? Porque o pessoal está com o saco na lua. As populações do andar de baixo, quando eles votam no Trump ou no Bolsonaro, não é que eles sejam burros, tá? Mas eles estão ferrados e eles estão achando que qualquer um que chega, que fala contra a política, eles votam nele. É gente frustrada, com muito ódio desse negócio, e com razão. Agora, chega alguém que alimenta o ódio deles, bom, isso funciona, só que não dá respostas. Em termos políticos, alimentar o ódio rende muito mais do que você vir com programas. Agora, nós, na universidade, temos que construir conhecimento e propostas, né? E trabalhar na generalização desse conhecimento, que é o que a gente está fazendo hoje. Sim. Eu fiz um comentário aos alunos, inclusive, professor, dessa sua atitude diante da vida, com o seu currículo vasto, com a experiência de ter trabalhado em projetos na ONU, em projetos em outros continentes, como na África, na Ásia, Oceania, a grandeza de trocar a atitude de ser de igual com outros, sem ter a arrogância da academia, sem ter arrogância, sem ter o pedantismo, que é o que nós precisamos muito agora, né, professor? Olhar nos olhos um dos outros e, como diz o professor Joaquim, nós vivemos um tempo em que é preciso nos ajudar, cada um ajudar o outro, e que é uma sabedoria que vem lá do Vale do Jequitinhonha, de onde ele cresceu lá, para não nos perdermos nesse capital, nessa coisa do nariz empinado, eu sou rico, eu tenho dinheiro, o dinheiro comanda as minhas ações, e daí nós encontramos o senhor assim, que tem um vasto conhecimento, que é uma biblioteca viva diante da gente, e que conversa de igual com os alunos, com a gente, comigo, com o professor Joaquim, enfim, com um semelhante, troca de fato as experiências, o conhecimento, que é o que importa na vida, né, Ladislau? Ô Pedro, eu me considero suficientemente importante para não precisar parecer importante. Sabe? Pois é. Eu quero fazer uma coisa útil. Pois é, agora, exatamente. Deixa eu mencionar aqui
esse negócio, eu volto para o meu Financial Times, eu estou adorando o Financial Times, de repente. Sabe por quê? Porque até o Financial Times se deu conta, né? O Trump e o Bolsonaro ainda não. Mas dizem aqui, as políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica, tá? Portanto, a Suplicy, etc., renda básica e imposto sobre a riqueza, portanto, imposto sobre esses 42 bilionários, etc., terão que estar presentes na composição. Ou seja, sabe, eu acompanho os bilionários porque eles que estão tramando com o país, estão ferrando o país e adoram o Bolsonaro que fala na pátria. Esses caras, olha, ficam muito felizes, né, com sorriso de aparecer na capa da Forbes. É um negócio, você é um bilionário. Você sabe o que é? É o cara ter o sucesso por quanto ele conseguiu arrancar. Olha como eu sou bom, sou poderoso, forte. Uhum. Eu tenho a coisa maior que as outras. Eu lembro de uma entrevista do Lehman, quando ele comprou a Ambev, ou transformou a Ambev, comprou a Antártica, eu acho, e teve uma entrevista dele numa revista, em que a brincadeira, o joguinho era manipular vários milhões de dólares para comprar alguma outra. Para eles é um joguinho de tabuleiro, né? E em determinado momento perguntaram para ele, mas quantos empregos isso vai gerar? Ele falou, olha, não temos ainda um número, mas sabemos que todos os nossos colaboradores é que geraram essa possibilidade de nós manipularmos, em outras palavras, era esse o contexto, de nós manipularmos essa riqueza para comprar outras empresas. Eles brincam com o capital dessa maneira, né? Vamos às compras, né? Vamos sair às cestas e manipulam dinheiro de PIBs de pequenos países. Olha, é muita grana, né? Essa gente, você veja bem, isso é uma cultura, tá? Aqui tá aqui, Forbes Life, modo de vida Forbes, né? Carros, jatos e iates. Chegou a hora de escolher o seu, entende? O país está ferrado, tem gente morrendo, gente passando fome. Gente passa fome no Brasil, gente. O Brasil, no ano passado, produziu, quer dizer, na última safra, 252 milhões de toneladas só de grãos. Isso dá 3,5 kg por pessoa por dia. Ter fome no Brasil, gente, tá? Aí eles estão exportando esse negócio e aí sobe o preço do arroz. Tem gente que está com dificuldade de pagar até o arroz e o feijão. Sabe o que é isso? Isso é zona política. Né? É uma irresponsabilidade profunda em termos do que o governo deve fazer. Seguir a Constituição e promover o bem-estar da população. Certo? Não facilitar esse coisa. Estão entregando o petróleo, estão queimando a Amazônia e o Pantanal. Gente, isso aqui é uma zona. Eu, por desgraça, sou, por função, né, eu tenho que acompanhar todos esses processos. Né? Eu sei quantos hectares estão sendo queimados, quantos rios estão sendo contaminados, quantos produtos agrotóxicos proibidos em outros países estão sendo liberados, enfim, por aí. Eu tenho o prazer de te dizer assim, olha, os alunos estão comentando aqui no chat, professor, que, de fato, nós vivemos uma inversão de valores. Né? E o seu blog já está aqui circulando entre eles, que é o dalbor.org, né? É dalbor.org. Já está circulando aqui. E... Você colocou Ladislau na internet, você cai lá, porque é muito acessível. E, enfim, tenho certeza que o senhor despertou a atenção de todos eles aqui, pelos comentários que eles estão falando. Alguns estão pedindo que já estão a caminho da aula, porque eles estão no período noturno, e outros estão dizendo aqui, olha, palestra excelente, assunto relevante, estou feliz por essa palestra, por essa aula. Eu também te agradeço um montão, viu, Ladislau? Aliás, Ei, Pedro, me sinto honrado em... O professor Joaquim quer fazer uma... palavrinha? Claro, por eu favor. Eu acho que você falou uma palavra aí que me parece que dá o tom dessa conversa, que é o despertar, né? Acho que desperta realmente em nós muita coisa. Por um lado, quando o Ladislau fala que a saída vem pelo conhecimento, né?
mundo transforma pelo conhecimento. A gente tem que se despertar e reconhecer que aqui, ao contrário disso, estão destruindo aqui os caminhos, as teias de possibilidade de conhecimento. E nós temos que despertar para isso, para recompor. Por outro lado, a questão da distribuição de renda, né? Quando você vê essa balança num pêndulo assim, que 42 estão lá embaixo e 80 ou 100 milhões estão cá na outra ponta, vivendo à custa da fome, do desespero, né? Mas nós temos que enxergar aí também um punhado de possibilidades e que talvez a política seja o caminho, a via política sensata, a via política com visão de nação, de país de longo prazo, com a possibilidade de enxergar que todo mundo precisa viver e viver bem, é o sentido da vida, né? Eu acho que nós temos possibilidades para essa juventude nos ajudar na transformação que essa nossa vida merece. Ninguém nasceu para viver dessa forma. Esse mundo, e especialmente nós aqui, estamos muito na contramão do sentido da vida, certamente. Obrigado, Ladislau, um grande abraço. Gente, tudo de bom para vocês. Usem e abusem do material no meu blog, se vocês puderem repassar. Esse último livro ajuda muito, O Capitalismo se Desloca, mostra que outros sistemas estão se criando, né, e outras oportunidades. Eu produzo ferramentas, né? Eu acho que muito bom o que o Joaquim falou, né? Quer dizer, a solução está generalizar conhecimentos, não gritos ideológicos e coisas do gênero. É isso aí, gente. Vamos cuidar da vida? Vamos cuidar da vida. Eu quero, de novo, te agradecer imensamente e a honra que tenho compartilhar tua amizade. Poucas vezes nos vimos, mas tenho uma admiração profunda, viu, Ladislau? Tenho os meus mestres, e tenho você como um dos mestres, assim, né? De atitude, de companheirismo, de pegada, quando liga, está à disposição, muda a agenda para poder participar com a gente. Muito agradecido, viu? Imagina, mano, isso aqui, do jeito que está indo as coisas, a gente tem que deixar a frescura, rapaz, e trabalhar. É verdade. E espero que brevemente a gente consiga se encontrar ao vivo e em cores, né? Para trocar um abraço, um aperto de mão afetivo. Ainda demora, viu? Ainda demora. Na verdade, eu sou muito mais de aproveitar as imensas oportunidades da gente fazer essas coisas, de vocês poderem pegar o meu blog e repassar as coisas, pegar aquelas 15 aulas da Era do Capital Improdutivo. Tem um monte de gente, milhares de pessoas no Brasil estão utilizando. Estão se abrindo novas avenidas. A gente tem que repensar a própria universidade, nós professores, né? Professor, eu vou usar desse material e vou propor aos alunos se a gente não estende esse curso repassando essas aulas aí que o senhor está falando, que eu acho que vai ser enriquecedor para todos eles e para nós, inclusive. Maravilha. Tá bom? Querido, tudo de bom. Um abraço forte. Obrigado, viu? Um abraço a todo mundo, abraço Pedro, abraço Ladislau. Um abraço para todo mundo. Alguém mais quer ficar, avançar no encontro ou podemos concluir hoje? Aí eu estou perguntando para o Gustavo, para o Pedro, para a Amanda, que tem problemas com as terças, né? Joaquim, muito obrigado da sua presença, viu? Foi um prazer. Quando precisar ou que sentir necessidade... Você sempre abrilhanta o encontro. Se queiram me ver, estarei aí com vocês. Tá bom. Tá bom? Um abração para todo mundo. Outro para você também. Tchau. Um beijo. Obrigado. Renata, gostou do encontro hoje, Renata? O Gustavo disse que pode continuar, a Amanda também. Eu ainda não consegui sair, espera aí. E ainda vai conseguir sair. Quem mais quer continuar?
Renata precisou sair. Pedro também. Então, Pedro, se nós nos encontramos na terça, não precisa ficar agora, né? A Moni disse que pode ficar. Então, eu queria agora que vocês abrissem essas câmeras aí para ver, para a gente se conversar. A Renata ainda está lá na USC atribulada. Fique em paz, então, Renata. O Pedro, eu não estou sabendo sair daqui, Pedro. O que eu faço? Você tem na sua... Todo mundo está aprendendo a lidar com o Zoom, né? Na sua barrinha de baixo, no canto inferior, você vai ter lá participantes, o chat, o último ícone é um ícone que está lá, End. Clica lá no End. Bom, pior que eu já nem vejo mais nada aqui, só estou com a tela com os apps e agora não consigo voltar. Se eu desligar o equipamento, é melhor. Vai. Tá bom. Um abraço, gente. Outro. Conseguiu sair, Joaquim? Acho que sim. Bom, para quem ficou, o que vocês me dizem aí? Quem ficou? A Moni, o Gustavo. Amanda, gostou, Amanda? Eu adorei o tema. É um tema que eu gosto muito de economia e política. Eu acho muito importante qualquer cidadão que vive na época atual entender pelo menos um pouco do mecanismo de tudo, porque o que me preocupa e o que eu mais vejo agora é a opinião em massa, né? A gente tem os formadores de opinião e a gente tem os seguidores de opinião. Então, às vezes, muitas pessoas simpatizam com uma pessoa e acreditam em tudo que elas acreditam. Eu acredito que toda pessoa tem que ter um mínimo de domínio sobre economia e política para ter uma noção legal do que acontece no momento, né? Para não ir na massa de manobra, né? Isso. Para não ir de roldão na história que é do outro. Tem que ter... Gustavo, quer falar alguma coisa, Gustavo? Sim, professor, eu achei muito boa a aula. Na verdade, eu participei pouco, porque eu conheço já bastante tema, eu pesquiso bastante, né? Ali eu só eu puxei um pouco para debater com o professor para ver um pouco mais a fundo, né, do que eu já entendi alguma coisa, para entender melhor. Uhum. É um tema que eu gosto muito. Eu acho que eu fico com pena de essa aula não estar sendo para 100, 200, 300 pessoas, porque é muita qualidade, muita gente podia estar vendo isso, aprendendo um pouco, sabe? Gustavo, você não sabe o sacrifício que foi juntar vocês, né? A briga que eu fiz com todos os colegas de vocês. Eles, enfim, tomara que no próximo eles se atinem, né? Não sei. Continua, desculpe. Sim, nada. E da aula passada também acho que a Flávia não estava. Eu acho que ela tinha uma visão talvez um pouco mais diferente que a minha, né? No caso, a do professor, que era um pouco mais de estado, um pouco mais fraco, né? Que, claro que não é só questão disso, mas eu acho que também levantaria um debate bom se ela tivesse. Então, a aula, assim, em geral, ela foi muito boa. Quanto mais gente tivesse, eu acho que a gente conseguiria impactar mais, né? Teria um debate maior agora, por exemplo, depois da aula. Uhum. E é isso. Vamos ouvir a Muni? Quer dizer alguma coisa, Muni? Não, gostei também. Eu acho que os meninos falaram tudo, né? Esse tema é muito importante. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais ciente de tudo que está acontecendo. E essa discussão foi muito rica, trouxe pontos importantes e fez a gente, assim, me fez pensar em algumas coisas e refletir sobre o que eu penso e a opinião do professor. Eu gostei muito, acho que foi muito bom. Eu fico feliz de ouvir isso de vocês, porque vejo assim, eu vejo nas entrelinhas, mesmo não vendo o rostinho de vocês, eu sinto nas entrelinhas assim essa sinceridade de vocês, assim, pô, que legal. E era essa a ideia, sempre foi essa a minha ideia, sabe? Quando propus de montar esse curso,
Já falei disso um pouco ontem, na terça, né? Assim, o mais importante não é ficar 4 horas numa atividade cultural. O importante é você assistir uma aula legal, que você encontre um ponto de vista diferente do seu, ou um ponto de vista que alimenta ou que propõe uma reflexão sobre os teus valores, sobre aquilo que você acredita, como a Amanda comentou, não é? A gente não precisa ser economista, né? Vocês estão fazendo medicina, vocês estão fazendo... mas é importante saber como é que funciona essa coisa do mercado, do dinheiro que circula nas mãos de poucos, que vai impactar na pobreza, que vocês se deparam com essa pobreza quase que toda vez que vocês vão numa UBS, né? Uma UBS, como é que vocês chamam? UBS ou UBS? É o UBS mesmo, professor. UBS, né? Quer dizer, todo mundo que está na UBS não é porque gostaria de estar lá, né? Ou então, na UBS não aparece neguinho que desce do carro do último modelo do ano para fazer uma consulta, né? É quem mora ali na periferia, quem está distante do meio urbano, quem está distante dos serviços públicos de qualidade, quem está distante da cultura, quem não tem acesso, né? Não tem acesso aos bens que uma cidade produz, né? Cinema, teatro, show, parque, lazer, né? Uma biblioteca, um livro. Essas pessoas não têm acesso a essas, né? Ao contrário, não têm acesso nem a saneamento básico, né? E aí, tudo isso é fruto de uma concentração de renda, né? Quando uma pessoa trabalha durante 30 dias e o fruto do trabalho dela, que é o salário, não consegue comprar aquilo que ela produz aos milhares durante o mês inteiro, né? Se a gente olhar os meios de produção ainda, que hoje a gente já começa a migrar para essa troca do conhecimento. Quem tem o conhecimento, quem troca o conhecimento, essa é a indústria que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que vocês, com a minha idade, vão estar vivendo essa experiência maluca, muito rica, né? Quem de vocês chegou a assistir ou tem conhecimento de um filme que chama Blade Runner? Já assistiu, Amanda? Tem conhecimento? Não. Não entendi o nome, professor. Blade Runner. R-U-N-N-E-R. Não me recordo, eu acho que não assisti. Nem o Gustavo, nem a Muni. Eu também não assisti, não, viu? Ó, É um filme antigo, né? Eu acho que eu já assisti, é sim. um filme dos anos 80. Um filme dos anos Já 80, assisti, já. final dos anos 80, com Harrison Ford. Que Sim. ele é um caçador de androides. E aí o filme começa com uma cena muito panorâmica, que é Los Angeles 2026. E aí a cena vai fechando, a câmera vai fechando, e ali acontece a história, que é uma realidade futura, onde o Harrison Ford é um caçador de androides, é uma sociedade que descobriu um meio de fazer replicantes, não é? E aí, então, tem a grande massa dos homens que vivem na base da pirâmide, não é? E aí tem cenas que lembram Chinatown, aquelas pessoas todas brigando por um prato de comida, por um resto de comida. E, do outro lado, os prédios imensos, as grandes corporações onde vivem as pessoas. Eu vou pôr no grupo um link com esse filme, e aí, se vocês puderem assistir, é muito legal.
muito legal. Dá uma... Ele estreou na Mostra de Cinema de 1989, acho que na terceira Mostra de Cinema de São Paulo. Olha, seguinte, o bate-papo da gente, não vamos se alongar demais. O que eu queria de vocês conseguem escrever um parágrafo sobre sobre a palestra de hoje, o que vocês acharam, qual foi o tema, a reflexão que trouxe para vocês, e aí vocês conseguem me enviar isso por e-mail? A Amanda já disse que sim. Eu não escutei o finalzinho. É para fazer o texto, o parágrafo e mandar onde? Pode me mandar pelo e-mail ou pode pôr no grupo, num Word, como vocês quiserem, como vocês acharem melhor. Por que isso? Oi, o e-mail está no WhatsApp já, professor? Eu vou pôr um e-mail da secretaria do Instituto no WhatsApp, aí vocês enviam. Pode ser? Pode. Que é secretaria@ideia.org.br. Vou explicar por quê. Eu quero ir juntando essas reflexões de vocês para, no final do curso, a gente ter um material de reflexão para nós compartilharmos juntos. Pode ser? Pode. Legal? Né? E vou falar isso também com o pessoal da terça-feira, né? Porque aí também vai justificar o número de horas de ACC de vocês. Tá legal? Tá bom. Tá bom, professor. Tá jóia, professor. E eu vou propor lá para o Paulo Mendes, que é o coordenador da ACC, quem aparecer no vídeo se pode ganhar 2 horas a mais. Professor, aparecer é complicado. Já apareceu agora. Apareceu, ó, o Gustavo já pôs 2 horas a mais lá, não, ele ficou esperto. Eu já apareci de manhã, no começo, hein, com meu filho. Então, mas então vamos ver, acho que com o filho vale uns 15 minutos. Não é? Não, vale mais. Vale mais, será? Vale. A Amanda não quer nem saber de 2 horas a mais. Né? Eu já até fechei minhas horas, eu acho que eu não estou precisando, tá muito feio. Tá bom, ótimo. Tá feia a situação, melhor não. Vou deixar vocês dormirem tranquilos vocês hoje à sabem noite. que é assim, ó, é uma coisa muito louca isso, porque eu comecei a dar aula e aí, no princípio, vocês não fazem ideia, assim, da dificuldade que eu tive para poder lidar com essa ferramenta. Né? Primeiro, eu vivia cantando em casa, com meu filho, com a minha mulher, né? Uma música dos Titãs, assim, não vou me acostumar, não quero me acostumar, entendeu? Acho que é uma relação fake, eu não vejo as pessoas, eu fico falando para uma tela, né? Aí a gente vai se acostumando, vai dando uma... E o fato do olhar, o fato da tela, é para conhecer pelo menos uma expressão simbólica, né, do gesto do outro, para conhecer que na casa do Gustavo tem uma parede de pedrinha, sabe? Ou que o Gustavo... Porque senão as imagens lá do WhatsApp, todo mundo é bonito na imagem lá, né? Não é verdade, Gustavo? Lá a gente se trata um pouquinho melhor, né? Não é? E a Aqui você Amanda pega de também. qualquer jeito. Amanda parece... Aí, apareceu a Amanda. Lá no WhatsApp, a Amanda parece uma atriz, né? Atriz italiana, assim, dos anos 90, assim, que faz frente com a Gina Lollobrigida, sabe? Põe o som aí também, abre o microfone.
A situação tá deplorável aqui hoje, entendeu? Não. Vocês. Mas a semana que vem eu dou uma arrumadinha no A cabelo. Nicole ontem ficou conversando com ele. Ontem não, na terça, a Nicole a gente ficou papeando um pouco, bem como a gente está falando agora, e ela estava fazendo unha, bem tranquilo, de boa. O gatinho passando atrás, que eles são. O meu gato, ele tá atacado hoje, por isso que eu não queria ligar também. Ele tá pulando da casa Os gatos são os atores mais legais. A Muni resolveu aparecer também. Aí, boa. Né? Porque a gente vai conhecendo, conhece a biblioteca, conhece aonde tem a luz. Na verdade, assim, ó, é um pouco de nos aproximarmos, porque senão é uma piração, né? Aí vocês estão fazendo um curso, tá lendo? Claro, tem interesse da ACC, mas que legal que despertou o interesse pelos conteúdos, né? E aí, puxa, quando a gente se vê na tela, pô, que legal, ó, fico feliz que vocês estejam gostando, era esse mesmo desejo que eu tinha, né? Era esse, assim, e tem uma coisa muito, vou ser bem tranquilo com vocês, assim, né? Eu gosto do que eu faço, assim, tesão no que eu faço, sabe? É a minha história. E aí, quando eu compartilho e o outro entende, aí é muito prazeroso, aí é muito legal. Né? Porque, assim, pô, eu fiquei me imaginando no lugar de vocês, né? Principalmente vocês três e os outros que estão na medicina. Uma grade que é punk, né? E aí tem que ler, e ler, e ler, e ler, fisiologia, e não sei o quê, anatomia, e não sei o quê, e tem prática, e tem que ir para a UBS, tem que voltar, e depois tem a prova, tem liga, não é? É uma doideira, assim. Daí, a cada semestre, vocês precisam ter um número de horas de atividades complementares, não é assim? Daí não tem cinema, não tem teatro, não tem boteco, não tem... E aí? Né? Aí, assim, puxa, qual a ideia do curso? Ó, não dá para ser mais um curso em que o professor chega e fica falando, Tem que ser muito mais do que um curso acadêmico, tem que ser uma sala de encontro, onde as pessoas possam conversar, onde as pessoas possam ouvir coisas, conteúdos que sejam interessantes, não é? E aí levar isso para a vida, trocar né? Amanda trocar com o Gustavo trocar com a Múnia, que a Múnia aparece. Como é que chama o teu filhinho, Múnia? Eu esqueci. Tá sem microfone você. É Arthur. O Arthur, o rei Arthur da Távola Redonda. Né? Você viu que ele fez sucesso no grupo. Você leu o chat? Não. Eu li. Todo mundo. Ai, que criança fofa. Ai, e eles são mesmo, né? Eles são adoráveis. Ô, Amanda, você é de Monte Aprazível? Eu tive amigos de lá, assim, muitos anos. Eu ia muito para Buritama. Sério, Pro? Sério. Quase ninguém conhece. Quando eu transferi agora para cá, eu fazia faculdade em Fernandópolis. E aí, quando eu cheguei aqui, um monte de gente pergunta de onde eu sou, ninguém sabe onde fica Monte Aprazível. Imagina, Monte Aprazível é muito legal. Né? E eu ia direto. É pequenininho, assim. Mas é bonito. É pequenininho. Eu ia muito para Buritama. Né? E aí conheci um monte de pessoas ali. Foi muito legal. Nossa, durante uns 15 anos, assim. Eu ia duas, três vezes por ano. O interior, ele é tudo pertinho. Buritama é do lado, tem um monte de amigo em Buritama, tem rancho lá. Então, direto eu ia para os ranchos lá de Buritama. E eu sinto falta do interior, mas assim, São Paulo é totalmente diferente. Mas para estudar, para ir para a UBS, a gente vê muita coisa aqui que no interior não é tão rola quanto aqui. Tô uhum. gostando. Sabe o que eu ouvia do meu pai?
uma coisa muito interessante, assim, ele falava, ó, se você não se realizar, se você não se formar, se você não encontrar o que você procura em São Paulo, você não vai achar em outro lugar. E eu vim crescendo com isso, tá. E aí hoje eu sou pai. Aí eu fico olhando e aí assim, né? E aí eu trabalhei um tempo numa ONG que chama Visão Mundial, que é tipo Médicos Sem Fronteiras. Fiquei trabalhando lá uns 8 anos. E aí trabalhei no semiárido, sabe? Nordeste, mas não lá do legal do Nordeste, né? Que é a praia, que é a costa. Não, lá no semiárido, lá no interiorzão mesmo, assim. E aí foi me dando conta, assim, de que, assim, ó, qualquer lugar fora de São Paulo é um lugar fora de São Paulo. Né? Assim, E a vida aqui é muito diferente de tudo que eu já vi. Eu já morei em 3 cidades já. Eu saí de casa muito nova, porque cidade muito pequena não tem estudo, assim, tão bom. Aí morei numa cidade maior, que é São José do Rio Preto, fiquei tá. 5 anos lá. Depois eu fui para Fernandópolis, que foi onde eu fui fazer faculdade, e agora eu tô aqui. Nada se compara. Não existe. Algumas coisas assim eu peno, porque meio inocente, sabe? Tem que tomar cuidado Uhum. com tudo, mas vai aprendendo. E assim, para a área que a gente está fazendo, como área médica, não tem cidade igual aqui. É tudo desenvolvido, o sistema flui bem, você vê muita coisa, você vê de tudo. Igual a gente que vai para a UBS em periferia, que, igual eu estava fazendo o ambulatório no Campo Limpo, na GO, tive a oportunidade assim, de ver coisas que eu nunca veria no interior, que é um parto atrás do outro, você coloca a mão na massa, você pega, você faz, Uhum. não tem igual. E é isso que vai dar sustância, né? Vai dar o ponto de sustentação, não só da carreira de vocês, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa, assim. Essas experiências que vocês estão vivendo aqui, né? Não sei, Gustavo é de São Paulo ou veio do interior também, Gustavo? Eu, na verdade, eu moro no interior, Sorocaba. É uma cidade já um pouquinho grande, mas não Uhum. é igual São Paulo, né? Mas é Na caipira, verdade, tô aqui agora, né, na minha casa aqui. em Sorocaba. É, Sorocaba. Tá. E a Moni? Eu sou de São Paulo mesmo. A Moni é paulistana. Sou paulistana. Nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. Tá. Sempre morei aqui, mas eu tenho parentes que moram, né, no interior de São Paulo, São José dos Campos, São José do Rio Preto, e realmente, assim, a estrutura daqui, né, Amanda, é muito diferente. Eu acho que todo mundo fala. Meu cunhado é de São José do Rio Preto. Ele mora hoje aqui, ele fala, é muito diferente. Eu não voltaria, não consigo voltar, porque não tem metade do que tem aqui em São Paulo, né? Fora as oportunidades que nós temos aqui, que é diferente, né? Eu acho ainda mais para a medicina, Centro de a gente consegue pesquisa, aprender né? muito mais, né? A coisa... Eu falei a mesma coisa. Quando eu vim para cá, eu falei, eu nunca mais quero ir embora, eu quero ficar Não aqui. é? E ainda que estamos no meio de uma pandemia, quando Uhum. você não pode ir para lugar nenhum, mas aqui tem tudo, entendeu? É muito Tem. interior, muito. E é toda hora, né? Tem tudo e é toda hora. Tipo, você imaginou alguma coisa, meia-noite você consegue arrumar em São Paulo. Então, depois você acostuma com isso, é difícil ir para algum lugar assim, diferente, né? É verdade. É verdade. Eu falo para os meus amigos que, assim, ó, é engraçado. Tenho amigas de Ribeirão Preto e que uma vez por mês vinham para São Paulo para ir no teatro, então vinham no teatro, iam jantar num restaurante, não é? E eu morei muito tempo fora. Eu morei muito tempo fora e aí assim morei em Porto Alegre, morei em Florianópolis, morei em Curitiba, mas nunca mudei meu título de eleitor, que foi meio que era a minha, né? Assim, não, eu tenho que, quando votar eu vou, meu título é lá, minha raiz é lá é meu chão. E aí
é que surgiu essa expressão, qualquer lugar fora de São Paulo é um lugar fora de São Paulo. E por quê? Olha, eu estou há, acho que, sei lá, quase 2 anos sem ir ao cinema, sem ir ao teatro. Claro que eu vejo Netflix, que eu leio, mas... e também por conta da pandemia. Mas mesmo antes, né? Eu não vou a esses lugares, mas só o fato de eu saber que se eu quiser ir a qualquer hora da noite, eu posso sair. Se eu tiver vontade de ir num restaurante, tiver fome às 3 horas da manhã, eu posso sair, que eu vou encontrar um lugar para comer. Né? Aí você vai para as outras cidades, e aí qualquer lugar fora de São Paulo mesmo. Né? Até Sorocaba, nem Monte Aprazível, nem se diga. Sim, ó, tem a padaria que fecha às 9 horas. Fechou a padaria, não tem mais nem nada. Né? Sorocaba também. Não é? Tem um boteco ali e tal, mas assim, 1 hora da madrugada deu, e aí a cidade fecha, você não encontra mais nada. Na verdade, tem um bairro aqui que fica um pouco... que às vezes funciona, tipo, supermercado extra é 24 horas. Agora na pandemia não tá 24 horas, mas tem um supermercado mercado extra que, sempre... então, legal, então. Já Tem a tem padaria áreas... Real, que é famosa aqui, que é 24 horas também, mas só em um dos bairros. Mas não é Normalmente no muita coisa centro, não, né? né? Oi? Normalmente no centro, né? Não, o centro aqui fecha bem cedo, e as coisas mais, assim, em outros bairros, no caso aqui, a Zona Sul, que fica um pouco mais. E o centro, que era para demorar para fechar, não. Esse fecha 6 horas, já tá tudo fechado. Deu e acabou. Deu, a Da galera vai Ribeirão tudo para Preto é casa. assim, né, cara? Ribeirão Preto tem aqueles botecos, fico ali e tal, mas se você quiser ir para um restaurante, não tem. Tem aquele do shopping que funcionou até a meia-noite, enfim. Né? Ó, eu vou contar uma coisa assim bem sincera, bem do meu coração. Assim. Estou muito feliz de estar convivendo com vocês, viu? Está sendo uma experiência muito legal, assim. É meu primeiro curso, assim, de extensão, realizado lá, né, junto com a universidade. E aí o pessoal que acreditou no que eu estava propondo, acreditou que ia ser legal. Não, você não vai conseguir, não, porque tem que se fazer... Não, rolou legal, assim, tá rolando o segundo encontro. Queria que vocês se inteirassem disso, e tão importante quanto para vocês é para mim também, é muito de igual. Não é melhor conversar na telinha? Não é? Que aí eu vejo a expressão, o gesto. Deu para ver que o senhor ficou bem feliz que a gente apareceu, professor. Pagou a noite. Valeu a pena aparecer toda acabada. Professor. Valeu a pena. Você está sendo irônica? Você está tirando sarro da minha cara ou você está falando Não, sério? não, Pro, verdade, verdade. Deu para ver que o senhor ficou bem mais feliz que a gente apareceu. Prometo que semana que vem eu dou uma arrumada e eu apareço desde o Também não começo. precisa aparecer como estrela de cinema, tá, Amanda? É bem tranquilo, assim, tá entre colegas, é de boa. Brincadeira. Né? Porque aí dá uma outra dinâmica também. Né? Dá uma outra dinâmica. E Gustavo, você viu como o professor Ladislau, 75 anos, rapidez, ele é muito ligado, e aí quando você faz a pergunta, ele responde para o Gustavo e... Ele falou, né, que agora as coisas mudou, né, que a oportunidade que está tendo de dar palestra online e tal, ele está tentando se adequar, né. Deu para ver que ele tá se esforçando. Só que parece que ele teve problema para entrar, né, um pouquinho que não viu o link e tal, algumas coisas ainda ele vi que ele está tentando se adequar, mas... E aí eu fiz questão de deixar aberto o microfone, porque o perrengue é coletivo, não adianta querer esconder, entendeu? Que achar que não. Cara,
O perrengue pode acontecer com você, pode acontecer comigo, aconteceu com o cara. Né? E aí... Pô, vocês os gaúchos falam assim, ó. Vocês escrevem o tema, então, e me enviam, lição de casa, eles chamam de tema. E sabe como chama? Vocês vão na padoca, que às vezes eu compro pãozinho francês, né? Lá no sul, eles chamam de cacetinha. Sabiam disso, não? Eu tenho bastante colega do Sul, eles sempre falam assim. Conheço Cacetinha. bastante Vamos assim, lá o comprar um sotaque, cacetinho. as expressões. Bom, meninada, ó, um beijo grande. Amanhã vocês têm aula ainda. A Amanda tá morando na Bela Vista, né? Que você falou? Eu vi no endereço. Sim, Onde você moro na mora, Bela Moni? Eu moro no Morumbi. A Moni mora no Morumbi e o Gustavo tá na Bela Vista também, né? Quando você fica em Em São São Paulo, Paulo. lá na Bela Vista. Que já foi um ponto agitadaço, cara. Hoje tá meio decadente, assim. Não o quarteirão onde está a universidade, né? Ali se segura ainda. Mas... E vocês sabem por que tem muitos cortiços na Bela Vista? Tem muito o quê, professor? Desculpa, não escutei. Cortiço. Sabe o que é cortiço, Gustavo? Sei, antes de eu me mudar, eu morava na frente de um, antes de eu me mudar para Bela Vista. Só que eu não sei, acho que a estrutura antiga da cidade, eu não sei. O lance é o seguinte. Bela Vista era um... Pô, eu tenho essa história, eu vou botar nos slides e vou passar para vocês. Era uma grande fazenda. E aí o cara resolveu, o filho para o outro, não sei o quê, foi lá e vendeu. Aí vendeu a gleba. Aí dividiu e foi vendendo os terrenos. Isso no início do século, tá? Passado. Daí, todos os trabalhadores, principalmente os italianos, os imigrantes italianos que trabalhavam nas fábricas ali, foram morar nessa nova gleba. E aí foram sendo construídas as casas. E eram famílias grandes. Então, daí aquelas casas que as glebas eram fininhas e os casarões com vários quartos. Às vezes os corredores finos, né? Daí, esse conjunto arquitetônico é tombado. E daí, imóvel tombado não pode mexer. E daí muda o ciclo, muda o desenho urbano da cidade. Aí esses moradores passaram a ser expulsos, foram para outros, alguns venderam, né? Os proprietários não podiam fazer nada com o imóvel, então o único meio que eles encontraram foi de alugar esses imóveis. Como os imóveis são muito grandes, então aí as pessoas alugavam e começavam a fazer pensão. Final dos anos 90, entre 80 e 90, o Bexiga era um point de cultura na cidade. Toda 13 de maio, onde hoje está lá a universidade, toda aquela rua, até lá embaixo, na rua, era um bar atrás do outro, um barzinho atrás do outro. Tinha música ao vivo, todos os bares, um tinha jazz, outro tinha música popular, tinha performances no meio da rua, tinha um agito cultural efervescente, assim. Aí foi decaindo, ficou ali aquele... E tinha muitas cantinas tradicionais,
né, que ficou no quarteirão onde está a escola hoje, onde está, na frente tem o Bassi, né? E aí o Sal, o cara do Sal, montou um restaurante um pouquinho para baixo de vocês lá. Ó, um beijo grande para vocês. Escrevam, então, eu vou pôr no grupo secretaria, e na terça-feira eu falo com o pessoal. E aí, para mim, de boa. Na quinta, a gente fala um pouco mais, de repente pode até falar sobre o que vocês escreveram. E na terça, a gente faça essa mesma conversa com o pessoal que não pôde ficar. Beleza? E, Gustavo, fique à vontade, a gente também tem toda a pegada de discutir organização social, política, viu? De boa. O Alan, só um minutinho. Tá bom? Então, um beijo, Amune, um beijo no Arthur, um abraço, Gustavo, um beijo também, um beijo na Amanda, um beijo para vocês, tá bom? Viu? Um prazer. E, ó, e tá tudo gravado, tá? Agora a gente vai para a posteridade. Eu vou copiar no meu... Depois compartilho com vocês, tá bom? Tá bom, um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Valeu, tchau. Vou clicar no end aqui, tá bom?